lugar. Muito bom. Isso é crise, né? Uma separação, uma decisão. Você precisa tomar uma decisão, você está em crise. Legal. Agora vem a pergunta, como é que eu sei quando eu estou numa crise? Porque a gente definir é uma coisa muito fácil, mas o que é uma crise? O que é uma crise? Eu fiz teologia e fiz pós em teologia. E dentro da teologia, eu tive um professor uma vez que ele falou uma coisa fantástica. Ele falou assim, que uma vez foi um avião, estava passando, caiu o avião estava caindo, e um homem no meio do avião caiu numa árvore de cabeça para baixo, ficou pendurado sobre os galhos. Aí chegou um monte de gente para ajudar ele. Aí chegou as pessoas e falou o seguinte, ei, você é aquele homem que estava no avião? Ele, sim, sou eu que estou no avião. Ah, então você estava dentro, você ia viajar para o exterior? É, eu ia viajar para o exterior. Ah, então você conseguiu, o que aconteceu ali? Pulou, aquilo lá deu um pane no avião, o avião caiu e eu saí voando. Ah, você não teve paraquedas, né? Não tive paraquedas, tanto é que eu tô caindo. Ah, e você caiu nessa árvore, você se machucou muito, né? Não, me machuquei muito, é verdade, você tá vendo, eu tô machucado. Ah, e você tá todo entrelaçado aí, não é verdade? É, eu estou entrelaçado. Aí ele parou e falou o seguinte, vocês são tudo aluno de teologia, né? Ele, como é que você sabe? É que vocês estão falando um monte de verdade que não tá me servindo de nada, eu quero ser resgatado. É bem isso. A você saber utilizar aquilo que você aprende. Você saber colocar e não ficar soltando verdades que não vão te servir de nada. Isso eu aprendi, isso aí foi uma anedota que o pessoal contava muito, mas é bem interessante, porque a gente vai falar de crise. Tá bom, crise é tudo isso daí, né? Tem origem no grego, decisão, julgamento, é separado, é uma escolha também, deriva do verbo, tá legal, mas como eu sei quando eu estou numa crise? Como eu sei? Porque toda crise, ela está dentro de um tempo. Toda crise, ela tem um modo. Assim como está na Bíblia. Tudo tem um modo e tudo tem um tempo. E eu vou falar sobre isso daqui também depois, porque nós entramos numa crise principalmente quando a gente acha que nossas decisões são atemporais. Vou dizer uma coisa para vocês. Quando Deus ele vai falar com a gente, ou quando você está pedindo uma orientação de Deus, e ele vai te orientar para algum caminho, muitas vezes, ele vai te orientar para o hoje. Obedeça a Deus hoje. Ah, não, mas e amanhã? E amanhã? Amanhã Deus proverá. Obedeça a Deus hoje. Obedeça naquilo que Deus está fazendo hoje. Você pode não entender o amanhã. Você lembra de Abraão? Sai da tua terra. Mas para onde eu vou? Sai. Obedeça a Deus. E obedeça a Deus. Agora vem uma coisa interessante. Agora, e quando esses pensamentos... Antes de falar desses pensamentos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Toda crise, ela está debaixo de um tempo. E toda crise, ela está debaixo de um modo. Todos os nossos pensamentos, muitas vezes, quando a gente vai tomar eles, a gente não para e pensa. Hoje, para você chegar até aqui, você tomou mais de 50 decisões. E você não parou para pensar sobre essas decisões. Você quer ver só? Primeira decisão que você tomou. Você vai acordar hoje, umas 8 horas da manhã, sim ou não? Aí o relógio estava lá. Você acordou. Você poderia ter continuado dormindo, mas você acordou. E isso foi algo rápido, porque você já tinha tomado uma decisão que você viria aqui hoje. Quando você acordou, você teve que tomar outra decisão. Vou tomar banho, não vou tomar banho? Vou escovar o dente, não vou escovar o dente? Qual roupa eu vou usar? Só que você tomou essa decisão tão rápida que você nem parou para pensar. Por exemplo, você quer ver só uma coisa? Que você tomou uma decisão lá atrás, que você nem parou para pensar, mas que para você é muito óbvio. Por exemplo, alguém aqui parou para pensar se iria vir aqui para a reunião de hoje, pela manhã, de shorts, de camiseta regata? Quem aqui pensou nisso? Levanta a mão. Ninguém? Ninguém pensou? Sabe por quê? Sabe por quê? Que lá atrás você foi orientado de uma forma de como você precisaria ser vestido dentro de um ambiente. Então isso foi uma decisão rápida que você tomou lá atrás e que para você não tem que pensar. Você já vai usar um social, você já vai usar mulheres vão usar uma roupa conservadora. Isso para você não para pensar. São decisões que você toma que já são óbvias, são rápidas, óbvias. Vai tomar café? Não vou tomar café? Vou usar carro? Não vou pegar Uber? E são decisões que você toma até chegar aqui. Tudo bem. Agora vem uma outra pergunta. E quando você tem que tomar uma decisão, onde essa decisão aí, o seu dia a dia já começa a te afetar? E quando você começa a andar na sua vida normal, que você para e pensa e fala o seguinte, peraí. Será que realmente eu preciso tomar essa decisão? Será que eu tenho que seguir esse caminho ou não? Como eu sei quando eu estou numa crise? Vou te dizer agora uma definição bem interessante. Quando suas mesmas perguntas não sustentam mais as suas respostas. Eu vou repetir. Quando as suas mesmas perguntas não sustentam mais as suas respostas. Eu vou dar um exemplo.
Na sua igreja lá, você está liderando jovens, com certeza deve ter algum jovem que você olhou assim e falou, estão namorando. Aí o jovem chega para você e fala, tô namorando, pastor, tô namorando, olha que bem, você tá namorando, o casal tá namorando. Muito bom. Aí você pergunta, e aí? Então agora tá firme, tá namorando? Tô namorando. E aí? Você a ama? Ah, lógico, tô apaixonado, é minha vida, eu vou casar com ela, eu a amo. Pô, que maravilha. Então vai dar casamento. Claro que vai, pastor, vai dar casamento. Tô amando, tô namorando, tô feliz. Amém. Vocês ouviram essas perguntas? Tá bom, vamos dar um espaço agora de 3 meses. 3 meses. 3 meses. 90 dias. Aí você chega exatamente nesse rapaz ou nessa moça. Aí você pergunta, e aí, tá namorando? Pastor, tamo junto, mas tamo orando. Não, tem que orar. Vamos orar. Mas você não a ama mais? Não, amor é uma palavra muito forte, eu gosto muito. Eu gosto. Não, mas você vai casar? O sangue de Jesus tem poder. Não, a gente tá orando. Não. Calma aí, pastor, não sei se vai dar certo. Aí você vai perguntar isso pra moça, ela vai casar? Sangue de Jesus. Esse homem é um demônio. Não, vamos terminar esse namoro. Peraí. Mas são as mesmas perguntas. São as mesmas. O que mudou? O tempo. E nesse tempo, muita circunstância aconteceu para que o seu pensamento mudasse. Para que o seu pensamento começasse a dizer, ei, peraí, não é mais esse o caminho. Não é mais por aí que eu vou. Parabéns, você está numa crise. Eu dei um exemplo muito básico falando sobre namoro. Agora vamos se aprofundar nisso. Vamos lá, vamos se aprofundar. Há 10 anos atrás você foi consagrado ao ministério. Não, eu vou ser pastor, é isso que eu quero. Passaram-se 10 anos. Começa a vir pensamentos na tua cabeça. Será que é isso mesmo? Será que esse Pentecoste é verdadeiro? Será que a gente não está ficando louco? Será que isso é verdadeiro mesmo? Aí você continua as coisas sobre a tua vida. Continua acontecendo. Aí você começa a refletir sobre a liderança. Não, no início não, nós vamos encher de jovens aqui. Tá bom, passou o tempo. E agora? Vai encher de jovem? Não, tem muitos problemas. Você entendeu que são as mesmas perguntas? Só que o que mudou foi o tempo? Então você está numa crise. A crise se estabelece dentro desse tempo. E muitas vezes dentro do modo como você faz. Esse modo que faz com que muitas crises surjam dentro da vida. Deixa eu ver se vai aqui. Criamos muitas crises quando achamos que nossas decisões são atemporais. Você tomou uma decisão lá atrás, que nem eu falei aqui. Você tomou uma decisão lá atrás achando que essa decisão não. O Espírito de Deus me orientou. E orientou mesmo. O Espírito de Deus mandou seguir esse caminho. E mandou mesmo. O Espírito de Deus está nisso. É verdade. Só que em determinado momento Deus falou, vai para outro caminho agora. Não. Eu vou continuar indo reto. Não, mas eu já mandei você virar. Não, eu vou continuar. O que eu quero dizer? Nossas decisões não são atemporais. Mas ontem era assim. Tá, mas hoje não é. Existe até o versículo de Eclesiastes. Olha só o que está escrito. Eclesiastes 8 e 6. O coração do sábio discernirá. O coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Nunca confronte o tempo que você vive. Aprenda a andar no modo certo, dentro do tempo certo. Veja, a gente ainda só está falando de crise. Eu não estou nem entrando na outra parte ainda. Porque o que tem de pessoas, de irmãos, o que tem de crentes que querem confrontar o tempo que está vivendo, às vezes você está numa crise, inclusive familiar, uma crise conjugal. E você quer tapar o sol com a peneira, não enfrentando essa crise, achando que está tudo certo, vou para a igreja, esqueça a família, vou para a igreja. Não é assim. Não é assim. Você não pode fazer isso. Você não pode tapar o sol com a peneira. Você vai ter que ter um determinado momento, você vai ter que enfrentar essa crise antes que ela se torne muito maior do que você está vivendo agora. Vamos continuar. Opa. Espera aí. Crise de relacionamento. Aqui a gente entra numa outra parte que é bem interessante. Eu tenho até uma frase que eu coloquei embaixo aqui, ó. Quem está em paz consigo mesmo não quer guerra com ninguém. Primeira coisa que eu coloco aqui na crise, consigo mesmo. Eu vou passar bem rápido, até para eu poder me aprofundar no restante.
Na crise consigo mesmo. Primeiro, quais são os seus limites? Na carta lá de Tiago está escrito, conheça-te a ti mesmo. Tem pessoas que não conhecem os seus limites. E quando você vai ver, você está numa crise pessoal, uma crise de saúde horrível. Uma crise horrível de saúde. Eu gosto desse versículo, né, de João, capítulo 4, versículo 6, diz assim, Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se. Jesus, pois, cansado, ele parou. Jesus, pois, cansado, eu vou descansar. Eu gosto até de usar uma analogia, não sei quem gosta de Fórmula 1, quando do Fórmula 1, a pista, né, o torneio, ele é muito longo. E chega um determinado momento que você tem que parar no pit stop. O piloto não vai entregar, o piloto não vai desistir, ele apenas vai descansar, para depois ele voltar e continuar. Vai carregar as baterias, encher o tanque, pegar os pneus, trocar os pneus. Para esse momento, para conhecer os seus limites, saber como que você está hoje, você precisa entender isso. Hoje, o momento que você está vivendo é um momento que você tem que avançar? Ou é um momento que você precisa parar urgentemente? Tem um livro que é Henri Cordeiro, ele diz, Andando com o Tanque Vazio. Não sei se alguém já leu esse livro, leiam esse livro, Andando de Tanque Vazio. Ele é um pastor que está no Havaí, e ele fala sobre casos que ele lidou de pastores que estavam com burnout. Quem aqui sabe o que é burnout? Levanta a mão. Quem aqui sabe o que é burnout? Boa parte de vocês. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Não tenha vergonha. Por favor, não tenha vergonha. Até porque, para saber se eu vou continuar ou se eu preciso abrir um parênteses. Quem aqui não sabe o que é burnout? Levanta a mão. Eu não sei. Uma parte ali, outra parte ali, uma parte ali. Aqui tem alguém? Levanta a mão. Tem. Alguém aqui não sabe? Eu não sei o que é burnout. Levanta a mão. Não sabe. Tá, então eu vou dizer para vocês aqui rapidamente o que é burnout. Quando você está trabalhando no dia a dia, não tem um estresse diário? Tem um estresse. Então, você está trabalhando, você tem um estresse. Quando você tem um pico de estresse, você tem uma ansiedade forte. Aí veio a ansiedade, veja, o estresse, depois ele leva a ansiedade. Quando a ansiedade ela bate mais forte ainda, entra até a síndrome do pânico, onde algumas pessoas começam a ter tiques, começam a ficar preocupadas, começam a ver coisas. Acima disso, desse desgaste total, é o burnout. Eu já tive o burnout. Eu já tive burnout. Eu tive que ser tratado disso. O pico que atingiu foi tão alto, para vocês terem ideia, eu acordava e ia dormir achando que eu ia morrer. Eu acordava de madrugada com dor na barriga até dizer chega, vida sedentária, conheço os limites. Crise de relacionamento, tive uma crise horrível. Fui para o hospital, como fiquei 4 horas no hospital fazendo exames, todo tipo de tomografia. O médico pegou um calhamaço depois de 4 horas e meia, 5 horas, colocou na mesa dele e falou assim, você não tem nada. Eu, o quê? Como que eu tenho? Eu estou sentindo a dor? Não, você não tem nada. Aí ele foi lá e falou, vou te receitar uma coisa aqui. Quando eu olhei na receita psicólogo. Eu, o quê? É porque, infelizmente, eu não sei de onde veio isso, achar que nós, como seres humanos, somos semideuses, filhos de Deus. O sangue de Jesus está na minha vida. Meu irmão, Jesus ficou cansado e parou. Quem é você, então? Jesus era ser humano aqui. Você precisa conhecer os seus limites para você não entrar numa crise pior. Quando o médico olhou para mim e falou o seguinte, você precisa ir num psicólogo, senão você vai morrer. Ali foi quando eu falei, para tudo. E ali foi quando eu descobri, Kleber, você está com burnout. Quanto tempo isso vai levar de tratamento? 1 ano. Ali eu fui conhecer a minha vida, fui ver minha vida sedentária, ver o tipo de alimentação que eu comia, fui ver que a academia que elimina os sucos gástricos que produzem ansiedade, eu não sabia nada disso. Estava na igreja, pregando, liderando, olha que maravilha. Mas eu tive burnout, não conhecia os meus limites. Você tem que conhecer os seus limites. A maneira como você está hoje está propícia para você continuar ou você tem que parar um pouco e dizer, peraí, vamos ver aqui se o que eu estou fazendo é correto ou não. Eu preciso avançar aqui. O lugar em que você está realmente foi Deus quem colocou? Essa pergunta é uma pergunta tão básica. Parece clichê quando a gente pergunta isso. Só que quando você vai ver no dia a dia, não foi Deus que colocou. E aí? Como é que faz? Porque quando o Espírito de Deus... Tem muita gente que tem vontade, ambição e fala, o pastor falou, eu vou ir. Tá, mas o Espírito
Espírito de Deus falou com você? Não, o pastor falou comigo. Eu não fiz essa pergunta, eu falei se foi o Espírito Santo que falou com você. Porque em Amós diz que Deus não faz nada sem antes falar com os seus servos e profetas. O Espírito de Deus veio antes ou você foi pego de surpresa? Tá aí um dos princípios para você começar a pensar. Não, foi Deus que colocou. Foi Deus? Então vamos para o Salmo 90. Confirma, Senhor, que a sua graça esteja em nós. Senhor, eu não te pedi nada. Confirma. Porque quando o Espírito de Deus confirma, ele cuida. Agora, não adianta você querer entrar num local que não foi Deus que te colocou. Você vai entrar numa crise, e numa crise sem precedência. Numa crise que vai envolver você, numa crise que vai envolver a sua casa, talvez os seus filhos e suas filhas. Aí você vai chegar num determinado momento e vai começar a fazer um monte de pergunta, e você vai achar, aí ó, o problema é da igreja. O problema é, ó, foi o pastor aqui, ó. Foi a igreja aqui, ó. São eles. Não. Sai da terra, não são eles. Foi você que tomou a decisão. Foi você que colocou a tua ambição na frente da vontade de Deus. Porque você teve medo de dobrar o teu joelho e falar, não, Deus não me chamou. Não, o Espírito de Deus não falou comigo. Aí vão vir as cobranças, e quando você está na vontade de Deus e o Espírito de Deus te colocou, você não vê o peso que você carrega. Vai ter todo terceiro domingo você vai ter que estar aqui. Quando é o Espírito de Deus te colocou, você vai vir com alegria. Agora, quando não é Deus, você vai ficar reclamando, xingando o líder, xingando o líder regional, falando mal de todo mundo. Olha essas camisetas que eu tenho que vender. Olha esses jovens que eu tenho que lidar. Aí o problema é com você, porque Deus não te colocou. Agora, quando o Espírito de Deus coloca, você não vê isso. Você sente a leveza. Você fica leve, você não sei, porque você sabe. E o Espírito de Deus começa a trabalhar nesse aspecto espiritual na tua vida. Você não sente. Você não cria problemas dentro até da tua casa. Porque foi o Espírito de Deus que colocou. Preciso avançar aqui. Crises de relacionamento com os jovens. Essa é uma parte boa. Agora falamos sobre o que é crise, o que é uma crise comigo mesmo. Agora entra com a crise com os problemas dos jovens. Novamente, entenda e aprenda a conversar com o tempo atual. Porque veja uma coisa, boa parte de vocês vai ser mais velho do que os jovens. Tá, mas a pergunta é, e aí, como é que os jovens estão se falando hoje? Você está no meio deles? Existem dois tipos de liderança. A liderança dirigida, que eu vou explicar, e a liderança participativa. A liderança dirigida é aquela que você sobe no púlpito e dirige o culto. Vamos dirigir o culto dos jovens. Esse tem oportunidade? Amém, amém. Cada um para sua casa. Amém. Acabou. Você não é um líder, você está dirigindo um culto. Agora tem a liderança participativa, que é essa que você tem que fazer. Tá no meio dos jovens, falando a linguagem dos jovens, conversando com os jovens, visitando e estando na casa dos jovens. Falando com eles, no meio deles ali, trabalhando com eles. E eles querem você perto. Falando a gíria dos jovens. Porque existem dois mundos. Existe o mundo dos jovens e o peso dos jovens. E existe o mundo do pastor que colocou você e o peso do pastor. Você é aquele que está no meio. Só que é o seguinte, com os jovens você vai ter que falar a linguagem dos jovens e estar no meio deles. Com o pastor, você vai ter que interpretar, ser o tradutor e traduzir tudo para o pastor. Só que dá um problema muito grande quando você faz o quê? Cruza os dois. Não, eu tenho que estar como pastor. Eu estou nesse cargo setorial, glórias a mim. Eu vou ter que ficar aqui agora. Não, jovens, vocês ficam aí embaixo. Eu agora sou o líder setorial. Não, sou o líder, o pastor me colocou. Legal, aí vai os jovens, todos eles, vai chegar um dia que o pastor vai falar com eles, vai falar, tira esse líder daqui que a gente não se identifica com ele. Aí sabe o que vai acontecer? Vai tirar você. Por quê? Você não sabe o que está acontecendo no meio dos jovens. Você tem que estar no meio deles. E vai por mim, eles vão gostar. Só que a liderança é o quê? Dirigida? É nada, cara. Eu tenho que estar ali no meio. Senão eu não vou trazer ninguém. Eu vou ficar aqui, pagando de pose aqui. Que lindo. Mas os jovens que têm que ser trazidos. São eles que você tem que liderar. E o seu pastor, quando colocou você na liderança, ele sabia que o problema é lá, não é aqui. Aí vem uma pergunta, que aí você já pode fazer uma reflexão, porque eu vi que vocês comentaram ali naquelas perguntas que eu gostei muito, quero parabenizar o Uri. As perguntas ali de crises foram fantásticas. E tem uma lá, poxa, visão diferente. Poxa, eu não consigo falar com eles. Tá bom, aí eu vou fazer uma pergunta. Vocês sabem quais são as polêmicas que os jovens estão falando hoje? Você sabe? Você sabe qual é a polêmica? Para, segura aí. Aqui,
Alguém de vocês sabe qual é a polêmica aí? Levanta aí algum líder aí e fala, ó, tem uma polêmica que tá todo mundo falando aí. Fala aí. Coloca aí, Charles. Olha aí, ó. Seus jovens estão cantando. E aí, você tá por dentro disso? Você tá por dentro disso daí? Olha lá, ó. Olha isso daí, ó. Olha isso daí, ó. Olha, é a barba. Não é a barba o problema. Agora, olha isso daqui. Vai lá, gente. Quem tá sabendo do Aue aí, ó? Quem tá sabendo? Aí, ó. Você tá vendo isso daí? Olha só o colarzinho de candomblé que ele tá usando aí, ó. Aue, música crente. Essa parte aqui fala da ciranda, do samba. Aí, ó. Tá aí, ó. E os seus jovens estão cantando, viu? Ah, não, mas esse Aue é indígena. Tá querendo pegar uma tradução indígena e colocar aqui. Tá querendo deturpar tudo que os próprios índios falam de Aue, que é pra feitiçaria. Tá aí, ó. Tá aí, ó, os jovens aí. Aue. Tá aí falando. Volta lá, Charles. Obrigado. Aue! E aí? Porque é o seguinte, é muito fácil colocar a culpa nos jovens, que não, esses jovens aqui não prestam. Ô, meu irmão, peraí, se você está na liderança, o resultado da liderança é sua, não é dos jovens. Os jovens são reflexo do líder. Mas vamos continuar aqui, ó. Outra pergunta aqui, quais são as gírias que eles usam? Ah, eu não vou falar gíria, eu não vou. Meu irmão, por que não? Desde que não seja de palavrão, desde que não seja de baixo calão. Você tem que falar a linguagem dele. O evangelho tem que chegar da linguagem dele. E aí? Por isso que eu falei da liderança participativa. A liderança começa quando o culto termina. O culto terminou, você tem que estar ali no meio deles. 3. Qual foi a última vez que você sentou com algum jovem e tocou na ferida dele o que ele pensa sobre a igreja e sobre Deus? Ou você acha que eles não falam sobre isso? Por isso que a gente perde muitos jovens para a Lagoinha. Ah, a Lagoinha está trabalhando. Ah, não, a Bola de Neve. Ah, a Renascer. Não. É o líder que não está lá no meio deles. É o líder que não está no meio deles. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Ovelha que está sendo pastoreada não vai comer em outro pasto. Ovelha que tem o pasto verde na boca não vai para outro pasto. A gente quer colocar a culpa nos outros para não assumir a responsabilidade sobre nossa vida. Não, meu irmão. A crise que está tendo aí é porque você não está fazendo o seu papel. Por isso que a gente começou lá atrás falando. Você tá de acordo com o seu limite? No lugar que você está é de Deus? Então, meu irmão, tem que ter uma evolução aí. Você tem que saber o que seus jovens estão falando toda hora. E aí vem uma coisa interessante. Tá bom, Kleber, eu tô por dentro, mas mesmo assim, eu tô com um problema com os jovens. Eu só vou falar de algumas coisas aqui bem rápida, bem interessante aqui, que aí eu saio de um pouco do aspecto até bíblico e entro num aspecto psicológico, ainda que eu não sou psicólogo, que nem tem os psicólogos aqui. Mas à luz da psicologia, ela fala sobre 4 tipos de temperamentos. Ela fala sobre o temperamento sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. São os jovens, somos nós, todo mundo tem esse tipo de temperamento. Quando você consegue lidar com o jovem dentro desse tipo de temperamento, você consegue ter um resultado muito mais esperado do que o outro. Quando você confronta esse tipo de temperamento do jovem e você trata de uma maneira errada, aí você começa a ter problemas com ele. Quer ver? Bom, se funcionar aqui, vai. Aperta o botão aí, Charlie, que não tá indo não. Vamos lá. Cada perfil, sanguíneo. Melancólico, colérico e fleumático. Veja bem, o sanguíneo e o colérico eles vão ser muito similares, ainda que vão ser diferentes. O melancólico e fleumático também. Agora, olha só, no sanguíneo você tem que investir no relacionamento, no sonho. Vai ser aquele que vai... É o famoso vendedor. Ele vai chegar, vai falar, vai ter aquele jovem que vai falar, vai conversar. Esse jovem você tem que saber lidar com ele. Muitas vezes ele vai querer ser usado por Deus em cima do púlpito. E aí você não dá oportunidade para ele. Não, você quer ganhar esse jovem? Deixa ele pregar. Você quer ganhar esse jovem? Deixa ele ter oportunidade. O estilo dele é sanguíneo. Ele vai querer falar, ele vai querer ter oportunidade. É o jeito dele. Só que ó, é totalmente diferente do fleumático. O fleumático vai ter aquele jovem que vai estar lá na sua igreja, que ele é o quê? Ele é introspectivo. Ele não gosta de aparecer e falar em público. É aquele jovem que vai querer ficar quieto. É aquele jovem que você vai conversar. Aí você vira para ele, olha só, olha que troca. Um jovem que quer falar, você vira e fala, não, ó, você vai ficar aqui, você só vai fazer uma leitura aqui só com a gente aqui, e deixa ele quieto. Ele vai ficar triste. Aí tem um outro que ele quer ficar quieto. Ele é introspectivo. Ele não gosta de ter muitos amigos, ele não gosta de chegar e ser o centro das atenções, ele é quietinho. Aí você vira para ele e fala, olha, domingo que vem, quer dizer, hoje, aqui, daqui a pouco você vai pregar aqui na igreja 1 hora. Meu irmão, você vai matar esse jovem. Você vai destruir esse jovem. Por quê? Porque ele é fleumático. Não tem nada a ver com o temperamento dele. Você vai percebendo isso com o tempo. Porque esse tipo de jovem, ele é muito inseguro. E leva tempo para ele ter confiança naquilo que ele fala. Vai levar tempo para ele ter confiança, para você ver dizendo, não,
Vamos começar dando uma oportunidade aonde? Na escola dominical. Você vai falar só um pouco aqui, um pouco ali, para ele ter confiança. É diferente do sanguíneo. Ao passo que vocês vão ter jovens coléricos. Esse jovem colérico aqui, ó, foco em algo que seja assertivo, seja objetivo. Esse jovem aqui, vou ler aqui que é melhor, tá muito pequeno. Esse jovem colérico aqui, ó, ele explora mais a amizade. Só que tem uma coisa, ele não vai ter medo de olhar na sua cara e falar a verdade, o colérico. O colérico não tem medo. Por quê? Ele é que nem Paulo. Paulo era colérico. Porque não nos importa que a não ser que seja pregado o evangelho. Nos importa isso, porque o evangelho de Deus é poder de Deus na terra. Paulo era colérico. Pedro era sanguíneo. Só que aí você tem um outro tipo de jovem. Qual? O melancólico. Ó, com esses 3 perfis, você pode dar uma briguinha ou outra que vai estar tudo certo. Agora, não me brigue com o jovem melancólico. O jovem melancólico, se você criar um conflito com ele, com uma briga, ele não vai olhar na tua cara nunca mais. Veja uma coisa que eu quero dizer, porque vocês falaram isso, inclusive nas perguntas que foram feitas. Cada jovem tem o seu tipo de temperamento, cada jovem tem o seu tipo de visão, cada jovem tem o seu tipo de pensamento. Como que você vai lidar com esse tipo de visão? Como que você vai lidar? Isso daqui, irmãos, te dá um mapa muito preciso para você trabalhar com o jovem, para você lidar com ele. Charles, passa para o próximo, por favor. Eu coloquei até aqui ó, um tipo de perfis aí para vocês terem uma ideia. Ó. Sanguíneo é o Steve Jobs. James Bond é o colérico. É o professor La Casa de Papel. E o Bill Gates é o fleumático. Interessante? Gostaram disso? Então, seja contextual assim também com o seu jovem. Saia da caixa. Tá vendo? Vocês conseguem se identificar com isso, não é? Por exemplo, quando eu falo é o professor, muita gente aqui assiste Casa de Papel. E se acha que o seu jovem também não assiste? Pensa por fora da caixa. Faça isso. Continuar, Paulo. Agora a gente entra num aspecto melhor aqui agora. Eita, nós. Crise institucional. Vou falar mais devagar aqui. Vamos lá. Irmãos, toda crise institucional, ela tem algumas causas. Eu vou falar só de 2 causas. A primeira causa, a causa do pastor, o líder, que com certeza pode ser você. Liderança de jovens. Uma igreja pode entrar numa crise a partir do momento que o líder, ele começa a tomar algumas ações. Eu vou dar um exemplo. As cartas da igreja de Apocalipse. Todo mundo, quando vai ler essas cartas e fala, ó, a igreja que está em Sardes, a igreja que está em Tiatira, a igreja, olha aqui, olha como essa igreja está ruim, olha. Tá, então agora vamos parar de ler e agora a gente vai começar a fazer o que a Bíblia fala, meditar. Não existe nenhum trecho da Bíblia que diz para ler a palavra. Não, é medita. Então agora vamos meditar. Todas as cartas. A igreja estava. Por quê? O dilema maior ali... Charles, aperta mais um, por favor. Volta. Pode voltar. Eu li agora ali. Porque a igreja estava tendo um problema por causa do pastor, do líder. Existem problemas assim? Sim. E nós vamos tratar daqui a pouco da solução. Mas... ao anjo da igreja. E repara, quase que todas as igrejas estavam com problemas seríssimos. Porque é o anjo, é o líder. É ele que é o responsável. É ele que tem a responsabilidade. Só que, inclusive, quando ele toma uma decisão errada, quem sofre é a igreja. Nós temos aqui o dilema de Elias. Acabou não saindo aí. Eu vou citar esse dilema rapidamente. Em 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de 15 a 17... diz assim, Elias, ele estava lá na caverna, aí o Espírito de Deus chama ele e fala, Elias, estou aqui. Aí ele vai lá cuidar dele. O que você está fazendo aqui, Elias? Aí ele fala assim, você volta pelo teu caminho do deserto de Damasco. Veja, aonde ele estava? Elias estava no Monte Horebe, aqui ó, mapa arqueológico bíblico, aqui ó, mapa bíblico. Monte Horebe está no sul. Aí Deus fala para ele, volta pelo caminho do deserto de Damasco, tá? Essa parte aqui. Só que o que ele faz? Ele não volta para o caminho de deserto de Damasco, ele volta pelo outro caminho, aonde ele vai ungir a Eliseu. Se eu não me esqueci o nome agora da cidade de Eliseu, mas está lá no livro, em versículo 17. Eliseu, que é filho de Safato, que está lá, esqueci agora, que é beira do Rio Jordão, está aqui. Ele volta pelo outro caminho. Só que tem uma outra coisa mais interessante. Ele falou o seguinte, primeiro, você vai ungir a Azael, rei da Síria. Depois, você vai ungir a Jeú. E depois, você vai ungir a Eliseu.
Vamos lá. Aí o que Elias faz? Ele unge quem? Eliseu. Elias vai lá e pega Eliseu. Tá bom. Elias ungiu Azael, sim ou não? Isso é pergunta bíblica, irmão. Sim ou não? Elias ungiu Azael, sim ou não, irmãos? Elias ungiu a Jeú, sim ou não? Não, não ungiu a Jeú. Tá bom, então vamos lá. Qual era o rei que estava aqui? Era Acabe. Então tá bom, vamos continuar com Acabe aqui. Tá bom, aproximadamente, para vocês terem uma ideia, cronologicamente, o período bíblico, até da cronologia, Acabe ele reinou por 21 anos, aproximadamente. Nesse período em que ele está falando com, Deus está falando com Elias, já passaram-se aproximadamente 15 anos. Faltava, vamos colocar aí 10, 11 anos por aí. Então faltava esse período de tempo, vamos colocar 10 anos. Tá bom, aí Elias desceu, ele ungiu a Jeú? Não, não ungiu a Jeú. E quem está no reinado? É Acabe. O povo continuou sofrendo com Acabe. Tá bom, tá bom. E Deus fez alguma coisa nesse período? Não. Deus repreendeu a Elias? Não. Mas e Jeú? Não foi ungido. Tá bom, morreu Acabe. Opa, se morreu Acabe, quem deveria estar no poder que Deus mandou ungir é a Jeú. Sim ou não? Sim. Foi Jeú, tá bom. Elias ungiu a Jeú? Não. Mas está Acasias. Acasias reinou por 3 anos. E o que aconteceu? O povo continuou sofrendo. E o que Deus fez com Elias? Nada. Acasias morreu. Entrou Jorão. Está lá em 2 Reis, capítulo de número 1, capítulo de número 2. E veja bem, Elias, e detalhe, Elias no capítulo de número 1, quando estava Acasias, ainda foi usado por Deus para descer fogo do céu e ficar matando lá os soldados. Detalhe, Deus estava usando ainda a Elias. Mas Deus tinha mandado a ungir a Jeú. Ele não ungiu. Ficou mais 10 anos, vamos colocar 10, 11 anos com Acabe, Deus não fez nada. Chegou Acasias, que foi uma catástrofe, 3 anos morreu, Deus não fez nada. Chegou Jorão. No primeiro ano de Jorão, Deus leva Elias embora. Uma crise no país horrível, por um homem que não foi leal àquilo que Deus mandou. Mas Deus fez alguma coisa com Elias? Não, só levou no carro de fogo. Olha, uma crise que muitas vezes um líder ele causa numa instituição. Oi, desculpa? Não ouvi. Um redemoinho, isso, desculpa. Um redemoinho, não foi no cavalo de fogo. Obrigado, muito obrigado. Vamos para a próxima aqui. Agora é o seguinte, existem crises que são causadas pela própria igreja. Porque é muito fácil a gente colocar a culpa na instituição, nos líderes. Né? Ah, a culpa é do pastor ali. Mas vou dizer uma coisa. Você faz parte dessa igreja. Porque lá na carta de Apocalipse, tá bom, os pastores poderiam ser o problema. Mas e quando a gente fala sobre um homem que, no meu ponto de vista, depois de Jesus, foi um dos maiores pregadores do evangelho, chamado Paulo. Paulo, que é um exemplo principalmente da nossa doutrina. Paulo foi um dos maiores homens e pregadores. E tinha total intimidade com o Espírito de Deus. Só que ele fundou uma das igrejas. Que igreja é essa? A igreja dos corintianos. Ei, corintiano que é uma benção, né? Lá da igreja de Coríntio. Fundou a igreja de Coríntio. Agora, quando Paulo começa a ver, tá perdendo a igreja pelas mãos. Quem fundou foi Paulo, viu? Quem fundou a igreja foi Paulo e a igreja se desviou. Haja vista as cartas. Não vou, né? Bom, meditem nas cartas de Paulo a Coríntio. Só que chega um determinado momento, que lá em 1 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do verso 17, quando a gente lê todo mês esse capítulo. Todo mês, só que a gente começa no versículo de número 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor, na noite que foi traído... Não é? Não lemos a Santa Ceia? Mas não começa no 23. Vamos ler o que Paulo começou dizendo ali, ó, na epígrafe. Nisto, porém, que vou dizer, eu não vos louvo. Olha o que Paulo está falando para a igreja. Nisto, está em 1 Coríntios 11, 17. Se achar que é mentira, lê aí. Nisto, porém, que eu vou dizer, não vos louvo. Porque vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Vamos lá, vamos entender o que Paulo está falando? Paulo está falando o seguinte, o que eu vou dizer aqui, pelo amor de Deus, tá? É horrível. Vocês estão saindo de casa no domingo, estão vestindo a melhor roupa, estão parando o seu jantar, tá parando de sair com os amigos, tá parando de ver o Fantástico, tá parando de ir no shopping center com o cinema com as crianças, vocês vestem as melhores roupas, e aí vocês vão de carro, de Uber, de ônibus, de trem, estão indo lá para minha igreja. Olha o trabalho que é para ir para a igreja do Senhor. E quando vocês chegam lá, vocês ficam pior do que antes. É isso que Paulo está dizendo aí, ó. Vocês estão ajuntando para pior.
Pô, mas espera aí. Olha essa crise. Quem causou essa crise? Foi Paulo? Que nada. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Em 1 Coríntios, capítulo de número 1, nós vamos ver que essa igreja de Corinto recebeu os maiores pregadores daquela época, e pastores e apóstolos. Recebeu Cefas, que é Pedro, recebeu Apolo, que depois de Paulo, um dos maiores teólogos foi Apolo, estudem sobre a vida de Apolo, e Paulo foi o fundador. E como está a igreja? Está indo para pior. Aí continua. Ô, Charles, aperta mesmo o botão, por favor. Mas o que causava? O próprio Paulo fala o que causava nessa igreja. Olha só, porque essa crise institucional é por causa da igreja. Que tem povo ruim, viu, irmãos? Tem povo ruim. Tem povo muito ruim. Olha só o que está causando. Versículo 18. Eu vejo que há divisões. Há divisões entre vós. Um dos textos que eu mais gosto em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, quando Jesus chama os seus discípulos e fala para ele, ficais em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Lá em Lucas, quando ele fala com os discípulos, ele diz assim, não saiais de Jerusalém. E uma das interpretações gregas, quando fala para ficar em Jerusalém, diz assim, não divida Jerusalém. A expressão grega de ficar, quando ele fala em Lucas, é dividir, não divida Jerusalém. Porque tem gente, tem grupos, em nome de Jesus, que você não seja um demônio para o seu grupo de jovens dividindo o grupo. Porque vai ter muita gente, muita orientação que você vai receber. Irmãos, aqui ó, a gente ia fazer aqui um retiro, mas lá o Belém tá mandando, então vamos parar tudo. Em nome de Jesus, você não seja esse demônio na igreja. Não faça isso, não faça divisão. Você não está lá para dividir o grupo. Você não está lá para fazer isso. Você não está para fazer isso. Você está lá para segurar o barco, nós vamos falar isso daqui a pouco. De divisões. Tem heresias seríssimas. Uma vez eu estava dando aula na escola dominical, lá em Pinheiros, uma das melhores alunas que eu tive, quando eu comecei a dar aula, ela detonava todo mundo na Bíblia. Ela chegou para mim uma vez e falou assim, Kleber, é o seguinte, eu estou estudando a Bíblia aqui, mas eu estou me identificando mais com a igreja presbiteriana. E ela começou a colocar muitas das teorias dos calvinistas dentro da igreja, ali dentro do meio dos jovens. Aí eu tive que chamar e falar o seguinte, minha filha, se você se identifica com lá, vai para lá. Mas se você continuar aqui, nossa visão é outra. Nosso caminho é outro. Nós acreditamos no movimento pentecostal. Nós acreditamos no mover do Espírito Santo. Isso vai gerar um problema não apenas para nós, mas para você. Passado 2 anos, ela mudou de igreja. Ela foi para Campinas, mudou de cidade, acabou casando com um jovem. Deus está abençoando ela, mas uma coisa bem importante é quando dentro do nosso meio, principalmente no meio dos jovens, existem heresias e o líder de mocidade nem está sabendo. Meu irmão, você tem que refletir sobre o tipo de líder que você é. Se você realmente é um líder participativo ou não. Com certeza não, se está tendo heresia e você não está sabendo. Versículo de número 21, estava dando o quê? Individualidade. Vejo que vocês comem precipitadamente, não esperam os outros. Individualidade. Olha as crises institucionais causadas pelo povo. Por nós, aqui, ó, nós temos que olhar isso. Tinha o que lá? Fome. Povo passando fome, ninguém nem aí para a igreja. Não, eu tô comendo, o problema é teu que você passa fome. Seu problema é do pastor, tô nem aí. Eu não vou fazer nada. Aí, ó, Paulo tá criticando isso. Falou, o que vocês estão fazendo aí? Ó, tem gente passando fome e vocês não estão percebendo? O que mais tinha? Bebidas. Não, mas eu não bebo. Eu não vou nem perguntar quem bebe vinho. Né? Porque não bebe cerveja, mas bebe vinho. Eu não vou nem entrar nesse aspecto, irmãos. Tem sempre aqueles que bebem escondidos. Aí, ó, Paulo falando sobre isso. Olha Paulo falando sobre isso. Irmãos, a igreja começou a viver um problema muito grande. E nós temos um problema muito grande quando começa a ter esses problemas institucionais dentro da nossa igreja. E muitas vezes você fala, não, eu não vou tratar, eu já tenho poucos jovens. Se eu abrir a boca, eu vou perder ainda mais. Eu vou perder jovem. Eu não posso falar desse jeito. Se eu falar desse jeito, eu vou perder os jovens. Eu vou perder todo mundo. Legal, você vai perder, você vai continuar perdendo tudo. Existe uma parábola, não sei quem já conheceu essa parábola, do pastor e das ovelhas. Foi o seguinte, tinha um pastor que estava perdendo um monte de ovelha. Aí chegou, ele começou a entrar em declínio, começou a ter problema e falou, poxa, eu tô perdendo, o que eu preciso fazer com isso? Aí ele foi consultar um pastor mais velho. Aí esse pastor mais velho falou assim, você tem que fazer o seguinte, quando as suas ovelhas estiverem voltando para o aprisco, você dá, antes delas entrarem na porta, você dá um tapa no focinho delas. E você deixa elas entrarem. Aí ele ouviu isso, não gostou, falou assim, se eu der um tapa, eu vou perder mais ainda. Que isso? Que conselho mais ridículo ele me deu, dar um tapa no focinho da ovelha? Eu já tô vendo um monte de ovelha morrer, sair, eu não vou fazer isso. Aí tá bom. Ele continuou perdendo. Quando já estava perdendo quase tudo, ele falou assim, quer saber, eu vou fazer isso. Ele refletiu e quando chamou as ovelhas, ele começou a dar um tapa no focinho delas.
A ovelha chiava, reclamava, mas entrava. Aí a outra começou a fazer a mesma coisa. Aí chegou uma ovelha que ele foi lá e deu um tapa no focinho dela. Ela deu um pulo gigante. E aí a pele da ovelha caiu e o lobo que estava lá fugiu e foi embora. Aí, quando ele foi falar isso com o pastor dele, o pastor dele ensinou ele falando: o lobo jamais aceita uma correção, mas as ovelhas, ainda que não goste, elas vão continuar no aprisco. Elas vão continuar com você. Por isso que mesmo que é o ônus de você ser um líder de jovens, você tem que falar a verdade. Ainda que... Charles, pode passar? Ainda que leve alguns problemas. Quais são as soluções? Irmãos, eu vou me basear em 2 soluções, e aí eu já chamo o Ricardo aqui, para já... Se quiser sentar já. Irmãos, está uma crise gigantesca institucional, e agora? O que eu faço? Simples. João, capítulo de número 6. Nós vamos ver que no Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de João narram exatamente a passagem que Jesus anda sobre as águas. Só que cada um dá uma peculiaridade diferente. Só que nos 3 evangelhos tem uma coisa que é a mesma coisa. Qual que é? Jesus não estava no barco. Então Jesus não estava no barco. Vou voltar a repetir. Jesus não estava no barco. Jesus mandou e não estava no barco. Qual é a outra? Veio uma tempestade muito forte. E por último, durou bastante tempo essa tempestade. Agora tem uma parte mais interessante. Alguém tem que segurar o barco, senão ele vai a pique. Alguém tinha que segurar. Não foi Jesus que ia segurar não, viu? Não é Jesus não. São vocês. Somos nós. Alguém tem que segurar o barco. Por quê? Porque o socorro está vindo. Jesus entrou no barco, mas ele tinha dado uma ordem. Ele não foi no barco. Ele não foi. Alguém tem que segurar o barco. Se você achou que você ia ouvir nessa crise institucional que ia colocar você como vítima, esquece, meu amigo. Se o Espírito de Deus colocou você aqui e você está aqui essa manhã, é porque você tem que segurar o barco. Ah, mas eu não estou vendo Jesus aqui. Então faça que nem os discípulos. Segura o barco até Jesus chegar. Segura o barco. Vai durar um tempo. Vai durar. Mas Jesus não está fazendo nada. O Espírito de Deus está fazendo... Não. Alguém tem que segurar o barco. Você tem que segurar o barco. Você tem que aprender a segurar e não ficar reclamando. Vai lá. Ao invés... Eu gosto de dizer isso. Ao invés de você ficar reclamando, tira o rei da frente e começa a clamar. Tira o rei da frente e começa a clamar. Mas alguém tem que segurar o barco. E aí a gente precisa do quê? Homens iguais aos de Antioquia. Líderes, homens, líderes, mulheres iguais aos de Antioquia. Homens cheios do Espírito Santo, em Atos 13, versículo de número 2. Homens que são doutores, profetas, cheios do Espírito Santo. E aí Deus foi lá e separou Paulo e Barnabé. Aí tem uma coisa maravilhosa que eu aprendo. Uma igreja onde tem Paulo e Barnabé ali no meio dela, não é qualquer herege que chega, ou qualquer pessoa que chega, batendo de frente, achando que vai se dar melhor. Lembra-se que, eu estou falando de Atos 13, que está falando que o Espírito de Deus separou Paulo e Barnabé. Só que chega a Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15. Quando chega a Atos 15, eu tremo nesse capítulo, porque vem os judaizantes lá na igreja de Antioquia e começa: vocês têm que fazer isso, vocês têm que circuncidar, tá tudo errado aqui. Tá errado nada. Aqui tem Paulo e Barnabé. Os dois levantaram, discutiram com eles, não aceitaram o que eles falaram. Tá lá na carta, tá lá em Atos 15. Eles não aceitaram isso. E tem mais, já que vocês falaram isso pra gente, nós vamos lá para Jerusalém. Não temos medo de Jerusalém. Não. O que vocês estão fazendo aqui no escondidinho, a igreja de Jerusalém tem que saber. Não temos medo, não. Nós vamos encarar a igreja. Não, vamos lá em Jerusalém. Paulo e Barnabé vão lá em Jerusalém e falam: que é isso aqui que esses judaizantes disseram que vieram no teu nome? Não mandamos nada. Não, nós vamos discutir isso agora. Não tiveram medo de Jerusalém. E tem mais. Ainda quando chegaram lá e falando, os apóstolos que estavam em Jerusalém mandaram uma carta de correção pedindo desculpa para a igreja de Antioquia e disseram: não enviamos eles. Vou dizer uma coisa para vocês: Paulo e Barnabé aqui não está como pastor presidente ou pastor setorial. Toda igreja tem que ter homens ali no meio que sejam cheios do Espírito Santo, que sejam cheios do temor do Espírito de Deus e que não tenham medo de descer a Jerusalém para denunciar o que está acontecendo. Se na tua igreja, no seu setor, está acontecendo coisa lá com o pastor, que as ordens são contrárias ao que está sendo falado ou dito aqui no ministério pelo nosso pastor presidente, seja fiel ao pastor presidente, ao ministério. Porque não é ministério lá da igreja, do setor. Não. É ministério do Belém. As ordens de lá têm que ser as mesmas que estão aqui. Nós temos que ter Paulo e Barnabé
dentro de nossas igrejas que sirvam de exemplo, que sejam de testemunho. Homens, porque isso é uma coisa interessante. Deus sempre levanta no meio da igreja colunas, homens, com respeito, com autoridade, e que sempre vão estar ali e que a igreja sempre vai olhar para eles. Toda igreja tem isso, a sua igreja deve ter isso. E eu oro a Deus para que esses homens e essas mulheres sejam vocês que estão aqui. Pode passar. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Exato. Primeira questão que todo líder tem que avaliar é se biblicamente a questão é bíblica. Então, uma vez que é bíblica, fica muito mais fácil de tomar decisão. Ninguém ou está acima da Bíblia. Né? Chegou uma outra pergunta aqui. A crise é uma sinalização para desistir ou para crescer? Uma sinalização para desistir, é isso? Isso. Ou crescer? Para crescer. Isso. É muito subjetiva isso. Muito subjetiva essa pergunta, porque vai ter momentos que você vai precisar tomar um outro rumo, que nem eu falei lá no início. É muito subjetivo. É uma pergunta que você tem que analisar o seu momento atual. O seu momento vai ser o quê? Desistir? Não diria desistir, eu diria mudar para um outro caminho. Mudar para um outro lado. Não é esse. Eu vou citar um exemplo. Por exemplo, o Edu que estava aqui, que foi para a Alemanha. Ele desistiu da Regional Central, vai ter gente que desistiu. Não, o rumo dele agora foi para a Alemanha. É isso o que nós temos que entender é que as decisões que o Espírito de Deus nos coloca, elas não são atemporais. O que é atemporal? É isso daqui pro resto da minha vida, para geração em geração em geração. Calma. Isso daí são outras coisas, mas na tua vida vão ter decisões que o Espírito de Deus vai te direcionar hoje, e aí depende, é subjetivo. Aí é uma pergunta que você vai ter que analisar pelo momento que você vive hoje, e aí várias questões. Eu acho que valeria um aconselhamento do que propriamente responder, porque eu posso falar, não é desistir, né? Porque a palavra desistir parece que está endemonizada. E não é isso. Mas depende do seu contexto, depende da circunstância que você está vivendo. Na verdade, então a resposta é, né? Sim, pastor. Esse desistir aí é abrir mão? Boa pergunta. É abrir mão? Não sei se Se desistir é abrir mão? Boa. O perguntante quiser complementar, mas eu entendo que existem crises que sim, são para desistir, porque já se desgastou, e existem crises que vão te fazer crescer, né? Exatamente. Tem as duas situações. Né? A outra pergunta aqui é, como que um líder, qual que é a postura que um líder deve ter, sendo que ele não influencia na decisão, mas a instituição está tomando decisões que são equivocadas ou incoerentes? Qual que deve ser a postura do líder diante dos questionamentos que ele recebe dos seus liderados? Então, tem que ver o que é instituição nessa pergunta. Porque, por exemplo, quando ele fala que a instituição está tomando decisões incoerentes, quando a gente fala de... vamos ser pragmáticos e falar da nossa realidade. Quando a gente está falando que a instituição toma, ele está querendo se referir... Meu ponto de vista, tanto é que coloca aí para ver se é errado ou não. A realidade dele. Então, a realidade dele é de uma congregação. A realidade dele pode ser de um setor, mas não do Ministério do Belém. Porque muitas vezes a orientação que é dada aqui não chega lá na ponta. E aí ele acha que está sendo incoerente. Não é que está sendo incoerente. Está sendo incoerente o que está sendo realizado lá. Agora, sempre dá o que fazer. Mas eu não influencio na decisão. Não influencia na decisão. Mas você lembra que eu falei aqui do apóstolo Paulo? Que não teve medo, junto com Barnabé, de ir até Jerusalém e tirar satisfação dos judaizantes que chegaram até Antioquia? Então, é a mesma coisa. Você não pode ter medo, às vezes, de você conversar, se você está numa congregação, conversar com o seu pastor setorial. Às vezes, o setor de você vir no Belém, simples. Porque a orientação que é dada é uma, né? Todos nós somos liderados pelo pastor presidente. Agora, você não pode ter esse medo de vir e conversar a respeito. Porque se você tiver, aí é um outro problema. Aí entra a omissão. Aí eu imagino que essa daqui é um pouco de complemento, ó. E quando o homem cheio do Espírito Santo identifica o problema na congregação local e no setor, leva até Jerusalém, mas nunca é visto com bons olhos, e sim como um traidor, dedo duro e etc. Não tem a foto. Camarada vai lá na igreja, denuncia aqui, descobre lá, é o traidor. Irmãos, é uma pergunta tanto quanto que difícil e polêmica. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir
a orientação do pastor Leles. Pastor Leles, Tem uma cadeira aqui, tem uma cadeira. tem uma cadeira aqui, pastor Leles. Por favor, eu passo para o pastor Leles, eu vou passar Tem para uma cadeira, pastor, aqui. Eu tenho a humildade de reconhecer. Irmãos, tô andando em Campo Minado. Quando eu vejo a bomba ali, ó, pastor Leles. Pastor, senta na... Vem aqui, pastor. A pergunta é assim, pastor. Você quer sentar aqui? Deixa o pastor sentar, é melhor. Pastor, A pergunta é assim, pastor. E quando o homem cheio do Espírito Santo identifica o problema na congregação local e no setor e leva até Jerusalém, mas nunca é visto com bons olhos, e sim como traidor, dedo duro e etc. Meus irmãos, amor, essa questão é um pouco relativa. Né? Quando começa a falar o homem cheio do Espírito Santo, eu acho que o homem cheio do Espírito Santo, ele vai ter a orientação do Espírito Santo para cada um. Exato. Não para recrudescer uma crise. A gente precisa ter alguns cuidados, porque às vezes a pessoa se coloca ou se põe numa posição e cria uma série de problemas, em tudo e com todos, e ele é o dono da verdade. Esse cheio do Espírito Santo pode levar alguém a essa distorção. Ele achar que ele é o dono da verdade, então todo mundo tem que se submeter a ele. E a obra de Deus tem coerência. E a coerência parte daquele que Deus colocou. Se Deus colocou o pastor da igreja, no nosso caso, nosso pastor José Wellington, eu não tenho que questionar o que Deus está fazendo através do pastor. Exato. Não adianta eu achar que eu sou mais espiritual do que todo mundo e começar a criar confusão. Então precisa ter muito cuidado, sabe? A postura. E Deus é coerente em tudo que Ele faz. E quando Ele quiser fazer, Ele vai usar quem Ele colocou na frente para fazer. Então, cuidado com aqueles que aparecem sendo dono da verdade, para fazer o que Deus fazer e querer todo mundo se submeter a Ele. Isso é muito perigoso. E como complemento, né? Não, respondeu, pastor, com certeza. E como complemento, né, pastor? A Bíblia diz que quem dá pastores para a igreja é Deus. E a igreja pode orar ao Senhor, né? Eu vejo hoje um tempo que as pessoas querem resolver tudo com comboio, grupo, denúncia, mas a gente vê pouca gente se reunindo para orar, vamos interceder por. Às vezes a solução é sempre tira um, né? Mas às vezes Deus pode trabalhar na vida de um e ser usado por Deus para sanar. Os homens querem ficar reclamando. Pô, tem um caso desse, acho que o senhor se lembra, pastor Lex. Lá em Santo André, em 1989, tinha um pastor lá, vou falar que já morreu. O nome dele é Luiz Almeida do Nascimento. O senhor chegou a conhecer ele lá, o Luiz Almeida. Irmão, lá em Santo André, aquele pastor lá era terrível, marreteiro, mas batia. A igreja começou a fazer isso, se reunir para orar em casa, não divisão. Cada um no seu casa, falando, Senhor, não estamos aguentando. 9 meses depois, esse pastor morreu. Irmãos, é verdade isso. Minha avó contou isso, minha avó morreu, é verdade, irmãos. Minha avó contou isso, é verdade. Tem que estar olhando. Pastor, só para... Desculpa, que eu maluco. Agora vai todo mundo ficar orando aí. Faz isso não, mano. Pelo amor de Deus. Só para repassar aqui, pastor, a respeito da pergunta que o senhor respondeu. Era o campo. Era uma igreja austríaca. Santo André não era do Belém, não. Santo André, entendeu? Era o campo de Santo André. Era isso, autônomo. Pastor, só para repassar a resposta que o senhor deu, aqui o senhor disse o seguinte: um homem cheio do Espírito Santo, ele vai ser guiado pelo Espírito Santo para tratar a situação. Não foi isso que o senhor falou? Então, um homem cheio do Espírito Santo, que é o que a pergunta dizia, vai ser alguém direcionado pelo Espírito Santo e ele precisa tomar cuidado porque ele pode estar querendo subjugar a vontade das pessoas, os líderes, à vontade dele. Foi isso que o senhor falou, não foi? Só para repassar aqui. Não? O que eu quis dizer é o seguinte: a pessoa se intitula Sim. do Espírito Santo. Não é que ele é cheio do Espírito Santo.
Ele usa esse argumento. Então, em vez de ele trabalhar na posição de crise, ele é o criador de crise. É uma outra visão, diferente. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque quando eu disse de coerência, eu disse que Deus, ele usa, ele colocou o ano aqui, zero aqui, para dirigir, então nós vamos trabalhar através dele. Não adianta alguém querer se levantar, dizer eu estou assim, porque Deus falou comigo, Deus me revelou, Deus não faz isso. Ah, tá bom. Deus é coerente naquilo que ele fala. Então, cuidado com aqueles que se titulam, que uns são mais sábios que os outros, mais espirituais do que os outros, então só cria crise. Só cria tá bom. Mas eu acho então, cuidado com isso. Aí chegou uma explicação aqui, que o pastor Kleber falou, a culpa é sua. Ela vai... O pastor Kleber falou que com base bíblica, quando identifica-se o problema, precisa ter coragem para levar para Jerusalém. Está pedindo para você explicar melhor isso. Sabedoria. Você tem sabedoria. Quando eu estava falando isso, eu quis dizer o seguinte, porque existem orientações que vêm do ministério que muitas vezes é deturpado por outras pessoas que existem isso. Vou dar um exemplo. Quer ver um exemplo real nosso? Infelizmente, nós tivemos a divisão lá em Barueri. Lá há mais de 5, 6 anos atrás, lá 7, 8, tivemos uma divisão. Um pastor que o Belém mandava algo e não queria fazer orientação, não queria fazer isso. Então o que eu quis dizer é o seguinte, você sabendo disso, se vier num momento onde você é colocado, não é, eu costumo dizer também o seguinte, uma coisa é quando Deus te joga na cova dos leões, outra coisa é você se jogar. Não estou falando você se lançar na cova dos leões, manda teu anjo, não. Mas quando você está numa posição onde você é confrontado, tendo sabedoria, é importante falar isso, você tem que saber sim se posicionar, porque existe o ônus do seu cargo. Não é você ser omisso. Você vê coisa errada, vê que está com erro, vê que está fora da direção de Deus, fora da orientação do ministério e você ficar quieto. Aí você vai ser, você está em conluio. Não, você tem que ter a sabedoria de você chegar, conversar. Ministério do Belém, em todos os trabalhos existem líderes pelo qual você pode pedir uma orientação e você ir escalando. E tem recursos, né? Isso que eu quero dizer no Ministério do Belém, para você falar, você não está sozinho e você não é uma ilha, tanto na sua congregação quanto no seu setor. Então existem meios pelo qual você consegue falar com sabedoria e você comentar e buscar uma orientação dizendo, é essa orientação? Não é nada disso. Pastor, está sendo feito isso. E por isso que o Belém tem reunião de obreiro regional, né? Toda terça-feira reunião do setorial, tem essa reunião. Tem essa reunião, que o objetivo é garantir o alinhamento, né? Pastor Uri. Quer falar? Peraí, o nosso pastor quer falar. Desculpa, eu não vi, pastor. Só uma contribuição. Nem sempre o obreiro que se acha, como o pastor Leves falou, cheio do Espírito Santo, nem sempre o obreiro que se acha cheio do Espírito Santo, a gente costuma falar que ministérios que têm sucesso nem sempre são ações de Deus. Isso. A Bíblia diz, nos últimos dias, ou no julgamento, alguém vai falar assim, mas Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu fiz, eu aconteci. E a palavra do Senhor é, eu não vos conheço. Então não vamos confundir sucesso com a aprovação ministerial, a aprovação de Deus. Porque nos últimos dias teríamos doutores para si, mestres para si, pastores, que o povo ia escolher para si. Pastor Leves que só me expressar uma forma. A gente precisa entender, com muita clareza, que Deus não é Deus de confusão. A gente precisa ter muito cuidado, porque Deus tem a sua maneira de agir, a forma de agir e o tempo de agir. Falar sobre crise, como a gente está falando aqui, não é assim para 5, 10 minutos e meia hora. É um assunto bastante profundo. Agora, existem algumas diretrizes, e essas diretrizes são definidas pela palavra de Deus. E aí, por isso que a gente precisa ter muito cuidado. E dentro dessas diretrizes, uma das coisas que a gente
aprendo isso, Deus não é Deus de confusão. E Deus é mais, eu sempre uso essa expressão, Deus é mais sábio do que qualquer um de nós. Deus sabe como agir. Deus tem solução e tem resposta para todas as coisas. Alguma coisa que alguém que se levanta como salvador da pátria e só cria confusão, Deus não está nesse negócio. É isso aí. Deus não está nesse negócio. Talvez a pessoa assim, ultrapassa os seus limites, achando que é o salvador da pátria, que tem a solução, e isso só causa destruição. E nesse movimento existem vidas que se afastam, perdem a salvação, e quem vai responder por isso? A gente tem que ter muito cuidado, muita prudência. E aí, orar, buscar a direção de Deus, esperar a orientação de Deus. Nós não somos alguém que tem a solução para todas as coisas. Quem tem solução é Deus. Ele faz na hora certa, no momento certo, pelos caminhos corretos. Que foi 6 minutos só dele. Fala. Um adendo aqui que o pastor Lelis comentou, vai fazer 3 anos, uma vez, não sei se o pastor Lelis lembra, nós fomos fazer uma reunião aqui da diretoria e o pastor Lelis citou um versículo que Deus falou muito comigo, que é bem isso que ele está falando agora. Em Colossenses 3:15 diz assim: e a paz de Deus seja o juiz entre vós. A paz de Deus. Deus não é Deus de confusão, é verdade que o pastor Lelis falou. Para fechar, a última pergunta. Quando as relações institucionais começam a atrapalhar as relações conjugais, qual o melhor caminho a seguir? Pastor Lelis. Tema recente, inclusive, hein? Ele deu a palestra. Eu falo depois. É isso mesmo? A pergunta é quando as relações institucionais começam a atrapalhar as relações conjugais, está atrapalhando o casamento. Qual o melhor caminho a seguir? Pastor, só para contextualizar o senhor, não sei se o senhor viu recentemente, teve um pastor de uma igreja que entregou a igreja e disse que agora ele ia cuidar só da família. Uma igreja grande nos Estados Unidos, ele entregou a igreja e falou: não vou mais cuidar de igreja, só vou cuidar da minha família. Resumo, né? Eu já vi isso. Os irmãos certamente já ouviram alguns pastores bastante experiência falar sobre isso. Qual é a ordem? Quem vem em primeiro lugar? Deus. Deus depois? Família. Hã? Depois sou eu. Você Deus colocou? depois? Você? Família. Depois da família. Depois da igreja. Não, você está falando da Mas crise. não pode inverter essas coisas. Deus foi quem instituiu a família. Então, meus irmãos, Deus, e a Bíblia mesmo diz que aqueles que não cuidam dos seus É pior. Pior do que infiel. E existem algumas inversões que têm causado muitos prejuízos. Então a família tem uma posição muito importante. Agora, evidentemente que todos pertencem a Deus. Então Deus, que é mais sábio que nós, ele vai saber encaminhar todas essas coisas. Então não existe nenhuma crise institucional que venha fazer com que eu destrua a minha família. Não existe, é incoerente. Então eu preciso me enquadrar nas coisas. Cuide da sua família. Cuide da sua família. Agora, tudo isso a gente precisa ter muito equilíbrio, porque eu cuidar da família não é abandonar a igreja. Tem gente que faz isso. Né? Então, aí, na casa dele, quem manda é o filho. O filho que dá ordem que vai fazer, não é isso. É falar tudo assim. Então, como eu disse, uma palestra dessa não é coisa de 15 minutos. Mas acaba abrindo um leque muito grande para muitos assuntos. Mas existem algumas normas que não podemos abrir mão dela.
que são fundamentais. Tá certo? Então, meus irmãos, a crise institucional, ela não pode, de forma alguma, servir como base para destruir a minha família. Eu tenho que cuidar da minha família e cuidar da igreja. E aí, pastor, como contribuição, claro, bem rápido, nós tínhamos um congresso setorial, fiz um congresso setorial, no meio da festa da tarde para a noite, teve uma urgência lá, eu tive que sair da tarde, ir no shopping correndo, comprar um negócio que faltou para voltar para o culto da noite. E tinha um coordenador de uma congregação que ele faltou, não foi no congresso à tarde. Quando eu estou indo, aí lá no shopping, correndo, encontrei ele e falei, rapaz, bermuda, né? Não, estou cuidando da família, né? É o congresso, estou cuidando da família, assim, hoje é sábado, não dá para ficar dentro da igreja. Eu falei, meu congresso acontece uma vez por ano, mas tá tudo bem, não tenho tempo. Fui pro culto. Passou 6 meses, ele era presbítero da igreja. Esse moço é disciplinado porque caiu com a regente. Então, assim, a gente já tem que tomar cuidado. A regente não era que estava... Não, a esposa era uma, a regente estava lá no shopping. A gente tem que tomar cuidado, porque o pastor falou, assim, a gente tem que realmente saber se nós estamos cuidando da família ou usando a família como pretexto. Né? Está sendo guiado pelo filho, está sendo guiado porque você não tem, né, comando na sua casa, porque você não está sabendo liderar. Então, sim, é Deus, o pastor Cleber falou na palestra, né, eu corrigi até ele aqui, Deus em primeiro, depois é você, no sentido que você precisa se conhecer, você precisa saber os seus limites, você precisa estar se cuidando e cuidar da família, e realmente cuidar da família. Agora, não tem melhor lugar, eu sou pai, né, de 2 meninas, a minha esposa, a gente tem momentos de lazer, mas não tem melhor lugar para estar com a minha família do que estar na igreja. Assim, hoje eu conduzo as minhas filhas, eu estou com uma filha adolescente, e quem tem filho aqui adolescente sabe que existem crises, existem dificuldades, mas eu disse para ela, não existe melhor lugar para você estar do que estar na casa de Deus. Agora, a grande questão é, no final das contas, eu vejo muito para minha filha, que o que mais reflete na adoração dela é a minha adoração. Se eu vejo tudo com peso, se eu vejo dificuldade, se eu reclamo de tudo, logo ela vai levar isso para a vida dela, e aí a igreja vai se tornar um lugar suportável. Então a gente precisa ter essa clareza. Pastor. Cuidado com as distorções. As distorções que levam realmente às soluções que não são soluções bíblicas, não são soluções que Deus tem para cada um de nós. O exemplo que o João contou, essa pessoa certamente não estava cuidando da família, mas usou ali um argumento para desculpar alguma coisa, porque ele não estava sabendo tornar as coisas da maneira correta. Com relação até essa parte da liderança, que muitas pessoas levam para o aspecto até institucional, dizendo, a instituição está com problema. Irmãos, no início, tudo depende do início. Quando você está assumindo um trabalho ou assumindo algo na instituição, o diálogo com a sua esposa, já estabelecendo os limites, é crucial. Porque aquilo que começa errado, continua errado e termina errado. Porque se terminar certo, alguma coisa deu errado. Vocês entenderam isso? Aquilo que começa errado, continua errado e termina errado. Porque se terminar certo, alguma coisa deu errado. Só que é o seguinte, aquilo que começa certo, continua certo. O problema é que tem muitos líderes que vai avançando, não, sou eu, eu sou escolhido, eu vou fazer, e esquece a família. E a família fica de segundo plano, e família não é de segundo plano. Entenda uma coisa, se você foi consagrado a diácono, a presbítero, meu irmão, foi tua esposa que fez uma cartinha ali. É a tua esposa que fez uma carta ali. A tua esposa. Então é o seguinte, a tua esposa, até na Bíblia, quando fala de juntora, ela tem que andar do lado, não é atrás. Tem muitos líderes que querem colocar a esposa atrás. Só eu vou, só eu. E aí começa a ter problemas que não era para ter. Porque não foi conversado, dialogado com a sua esposa no início. Então, com aquilo que você dialoga no início e avança, dificilmente vai dar problema no meio do caminho. Nossa. Quando ela quer ir na frente, é do lado. Você puxa a rabo da saia assim e fala, aqui, ó. Sim, pastor. Nós estamos aqui falando com o líder, estamos aqui falando com o coordenador. Eu quero dizer para os irmãos que o trabalho, o presídio, é muito complexo.
Não é coisa tão simples, é complexo. Não existe uma regra única. Não existe uma regra única. Vai depender do lugar que você está, culturalmente, como a sua família foi formada. Então, a gente tem que saber flexibilizar de acordo com a situação particular de cada um. O que às vezes a gente pega os nossos líderes, para exemplo, e são exemplos realmente, mas a vida do seu líder, que você colocou por exemplo, ela não vai ser 100% aplicada para você. Os detalhes, agora os conceitos, sim. A gente precisa saber diferenciar o detalhe do dia a dia com os conceitos. Então, os conceitos são aqueles que eu coloco Deus em primeiro lugar, que eu sei valorizar a minha família, como é que eu vou valorizar a minha família? De acordo com as condições da minha família, cultural, uma série de coisas e tal, a vivência dela. Não adianta eu querer pegar, usar um exemplo, pegar um líder lá do Japão, que vive com a mulher dele, com a família dele, e querer aplicar na minha família, não vai dar certo. Não mesmo. Tá certo? Porque, agora, os conceitos, sim. E a gente precisa, então, identificar esses conceitos. Então, os nossos líderes, conceitualmente, eles dão muitas lições. Agora, como eu vou aplicar, eu tenho que saber buscar Deus, pedir orientação de Deus para aplicar também na minha vida. Exemplo não é regra, né? Pode ser um exemplo, mas não necessariamente é uma regra para você, que não se aplica. Meus irmãos, quero agradecer, pedir para todos, Obrigado, tem QR Code aí na tela, ou a gente mandou o link lá no grupo, responda uma pesquisa, para vocês saberem, tá? O pastor Ledes recebe depois essas pesquisas, a gente conversa aqui, discute e tem procurado aprimorar cada vez mais o modelo para ser cada dia mais útil para a vida dos líderes. Amém? Amém. E o pastor Kleber, Deus continue te abençoando. Amém. Deus abençoe grandemente.